Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da iProcess. Neste webcast, iremos falar sobre como escolher os processos ideais para as iniciativas de robotização na sua empresa. Lembrando que este webcast é um patrocínio da iProcess e que este conteúdo e muito mais você pode encontrar no curso exclusivo da iProcess sobre RPA, do planejamento à gestão, como implantar uma força de trabalho digital, onde falamos sobre como levar e sustentar as iniciativas de robotização na sua empresa. Nas inúmeras oportunidades em que trabalhamos todas as semanas em nossos clientes para iniciar uma jornada de robotização, uma das questões mais importantes que surgem neste momento é como escolher os processos que irão servir de piloto no projeto de robotização. Neste podcast, iremos ajudá-los a escolher esses processos, de modo a vocês terem os processos ideais para liderarem as iniciativas das primeiras robotizações. Sobre o ponto de vista de entendimento do negócio, podemos citar como principais expectativas na escolha desses processos que eles sejam processos compreendidos por grande parte da organização. É importante que as pessoas entendam o que são esses processos e o esforço que eles exigem, para que dessa forma possamos compreender adequadamente o ganho obtido e para que eles sirvam como referência para a busca de futuras automações. Além disso, é fundamental que esses sejam processos importantes, mas não necessariamente os mais relevantes. É evidente que, quanto maior a importância do processo para a empresa, maior será a sua viabilidade em relação ao sucesso alcançado. Mas também é verdade que a empresa está iniciando uma nova experiência, que possui uma curva de aprendizado. E por isso, não é recomendado colocar numa primeira automação todas as fichas naqueles processos mais críticos. Além disso, o retorno de investimento é algo fundamental, e ele tem que ser o suficiente para arcar com os custos destes primeiros projetos de automação. Se esses processos escolhidos a dedos não mostrarem os ganhos, a mensagem para toda a empresa vai ser de comprometimento em relação à viabilidade da tecnologia de RPA. A área de negócio tem que estar disposta à automação, pois sem a colaboração das pessoas que estão nessas áreas e desses gestores, dificilmente conseguiremos sucesso na implementação dessa automação. A implementação não pode gerar dispensa em massa dos colaboradores envolvidos. Apesar de entendermos que este é um dos resultados muito esperados da robotização, a disponibilidade de horas dos colaboradores, temos que ter cuidado com os impactos da primeira automação, pois o seu sucesso pode gerar o temor e o pânico entre os colaboradores de toda a empresa. Já sobre o ponto de vista dos motivadores para a automação, é importante que essa automação traga benefícios claros, tais como a redução de custo, agilidade de execução, a melhoria da experiência do cliente, a redução de erros, a garantia de compliance ou a possibilidade que os envolvidos possam se focar em atividades que agreguem valor ao negócio. Todos esses motivadores podem, sozinhos, justificar a automação. Contudo, vemos que a redução de custo, a agilidade e o foco no negócio são os principais motivadores para os primeiros projetos.
Já sobre o ponto de vista das características que devem ter os processos, é importante que a automação seja viável para esses processos. Dessa forma, sugiro que vocês façam uma avaliação sobre cada um dos processos escolhidos, verificando se ele é um processo repetitivo e que pode ser descrito através de uma receita de bolo, se todas as decisões tomadas ao longo deste processo e as suas regras de negócio são objetivas e claras, de que não existe nenhum empecilho legal ou de compliance na sua automação, como, por exemplo, o robô ter que executar algumas ações em sites de governo utilizando um CPF ou um eCPF de um colaborador, sem que de forma legal essa delegação esteja bem regulamentada com compliance da organização. Que as informações de entrada que o robô deve ler estão estruturadas ou que existe uma regra para mostrarmos como o robô irá identificá-las. E, finalmente, se essas informações, quando vierem de documentos digitalizados, que elas venham com uma qualidade suficiente para que o robô consiga reconhecer essas informações e esses dados. Finalmente, sobre o ponto de vista de atratividade, vemos que os processos ideais para uma primeira automação possuem as seguintes características. Eles devem ter um alto volume de execuções por dia ou por mês. Devem ter também um número de horas expressivos, na ordem de dezenas ou centenas de horas economizadas, gastas por esses colaboradores ao longo do mês. Se o processo for executado por algumas pessoas de forma dedicada, que essas pessoas efetivamente dediquem um tempo integral ou parcial, mas considerável, na execução desse processo. E se ele for executado por um grande volume de pessoas, como, por exemplo, em um processo executado por todos os assistentes comerciais de cada uma das várias filiais da empresa, o processo, nesse cenário, pode até não levar todo o tempo ou muito tempo de cada uma dessas pessoas, mas por ser executado por um número grande de pessoas, acaba tendo um ganho econômico e de negócio bem significativo. De forma semelhante, se o processo for executado por pessoas com alto nível de especialização, como analistas, gestores ou diretores, a sua automação, mesmo que em menor volume, pode representar um ganho muito importante e significativo. Processos que historicamente não são cumpridos no prazo e na qual a empresa possui alguma penalidade pelo não atendimento de um prazo ou CLA, também podem ser ótimos candidatos para automação. Via de regra, observamos que em nossos projetos pilotos, que os processos são escolhidos de forma adequada quando eles cumprem boa parte desses requisitos apresentados. E dessa forma conseguem trazer um ganho suficiente para, no mínimo, justificar o investimento de um primeiro robô. Em grande parte das situações, esses primeiros processos, por mais complexos ou volumosos que sejam, muitas vezes, inclusive, nem ocupam todo o tempo de execução dos robôs contratados. Muitas vezes chegam somente a uma parte dela, considerando que o robô tem uma disponibilidade de 24/7, fazendo que esse investimento inicial nos primeiros robôs permita ainda a implementação de novos processos, utilizando a folga desses robôs, sem que seja necessário um novo investimento. Convidamos vocês a procurar um primeiro projeto com processos cujas características tenham grande familiaridade com essas que apresentamos, e a contar com a iProcess para ajudá-los na busca desses processos e na implementação das primeiras iniciativas de robotização. Se você quer saber mais sobre o tema e se especializar com o time da iProcess,
na adoção de uma força de trabalho digital, venha fazer o curso com a gente. Esse curso de RPA, do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital, está com turmas abertas até o final do ano em 4 grandes capitais. Convido também você a conhecer o nosso blog, onde você encontrará centenas de artigos sobre RPA e BPM, e assinar o nosso canal do YouTube, onde você conseguirá, assim, ser sempre avisado sobre a publicação de novos vídeos. E quando você for trabalhar com robotização na sua organização, chame a iProcess para lhe apoiar, pois temos uma ampla oferta de serviços para ajudar as organizações nas suas iniciativas de automação, abrangendo desde o negócio e o seu redesenho até a automação. Muito obrigado.